Seja bem-vindo à 17ª edição da Maratona do Porto, uma prova muito importante no panorama do atletismo e das corridas populares de longa distância em Portugal, que teve o seu ano em branco em 2020, como quase todas as provas do estilo, devido à pandemia do Covid-19. Regresso à competição na Invicta num dia do início de novembro de magnífico tempo, pelo menos para os corredores populares, para a elite talvez um pouco quente demais, mas tudo em condições para reviver momentos do passado que se iniciaram em 2004 e que foram trazendo ao Porto grandes atletas internacionais e também alguns portugueses de valia, já que os portugueses estiveram várias vezes no pódio nesta competição, embora nunca tenham conseguido ganhar a vertente masculina desta mesma prova de 42.195 metros. Pelotão na linha de partida dada junto ao Sea Life, à entrada de Matosinhos, competição que foi anunciada e apresentada dias antes da partida deste mesmo pelotão, num espaço nobre da cidade do Porto, o Palácio da Bolsa. A conferência de imprensa com variadas personalidades fez a apresentação da prova, presença de autarcas, do diretor-geral da Randon Porto, Jorge Teixeira, do IPDJ, através de Vítor Dias, e também de entidades que apoiaram, em termos de patrocínio, esta competição. Mais tarde, no Hotel Crown Plaza, teve lugar a entrega dos dorsais da elite, uma cerimónia também sempre ritual para este tipo de competição, com a presença dos melhores atletas estrangeiros envolvidos nas várias corridas aqui presentes. Já sabia que os atletas africanos deveriam ter predominância, não havendo candidatos óbvios à vitória, tanto no lado masculino como feminino. No entanto, havia bons atletas que fizeram questão de demonstrar qual era o dorsal que lhes estava destinado. Vimos aqui número 13, o atleta do Quênia, Emmanuel Kibet, quenianos que foram dominando praticamente todas as edições masculinas, o número 14, Bernard Kiprotich, e o número 15, Ajnak Dubre, este atleta da Etiópia. Do lado feminino também se esperava qualquer coisa de vantajoso para as atletas africanas. A presença de Molly Megersa, por exemplo, da Etiópia, Shawarge Amare, atleta também da Etiópia, esta a número 10, Kitsan Alema, Jorge Teixeira entregando os dorsais, mas também a presença de Miguel Mostaza, o conhecidíssimo empresário, com fortes ligações a Portugal, que está sempre por detrás do lote de atletas escalados para esta Maratona do Porto. Expectativas iniciais, de facto, de domínio africano, e se ia ver para que lado penderia a balança na retoma de uma das mais emblemáticas provas portuguesas. A festa da Maratona teve lugar na Alfândega do Porto, outro espaço nobre da cidade invicta, mesmo sobre o Rio Douro. À mão de semear fica a Marginal de Gaia, que desta vez, devido às obras na Ponte Dom Luís, não pôde receber a passagem da Maratona do Porto.
Eu corro há 23 anos e eu trabalho com corrida há aproximadamente 18. Então, para mim, é uma junção. O livro foi um jeito de eu trazer em um lugar só todas as informações que eu aprendi nesses anos todos, como jornalista e coisas que escrevia em colunas de sites do Brasil. Venho correr a Maratona do Porto desde 2016. Em 2017 corri a meia. Eu só não vim em 2020 porque a prova não aconteceu. Muita animação junto ao local da partida, tudo apostos para a saída dos atletas de todas as categorias e capacidades nesta confluência entre Porto e Matosinhos, não indo a Gaia. Boa parte da competição disputou-se na idilidade vizinha do Porto, também ela dotada de uma bela marginal. O Lactogal tem a ver com a corrida dos ossos saudáveis, que está integrada nas provas em torno da Maratona do Porto. É uma prova que, mais do que uma prova de competição, pretende sensibilizar as pessoas para a importância do leite e do exercício físico na manutenção de uma boa saúde óssea. Ainda que seja um conceito de maratona, o nosso objetivo é que passe esta ideia de que correr e alimentar-se bem, nomeadamente com leite, vai favorecer a saúde óssea. Não podemos atravessar a Ponte Luís I, que está em obras, e fomos buscar o percurso que normalmente ocupávamos nas ruas de Gaia. A Lessa da Palmeira, portanto, Matosinhos, vai ter 50% do percurso, é praticamente todo em Matosinhos, e os outros 50% são dentro da cidade do Porto. São essas as grandes alterações. A parte de Leça vai ser um bocadinho complicada, mas nada que não consigamos fazer, mas vai correr bem. Era a única maratona em Portugal que fazia sentido fazer. Nunca fiz nenhuma em Portugal, fiz sempre no estrangeiro. Esta é a primeira que vou fazer em Portugal. É de onde? Lisboa. Não ando a treinar como eu gostava, mas nesta maratona eu tinha que vir, porque é a primeira a seguir à pandemia e eu acho que o Jorge e a Grande Porto fizeram um esforço brutal ao longo da pandemia, até para apoiar todas as pessoas que trabalham com ele, e eu esta tinha que vir. Estão reunidas as condições para haver um enorme espetáculo. Desejo muita sorte a todos os corredores e nós, por nós, a organização, tudo estamos a fazer para que eles saiam daqui com um dia para recordar. Atletas africanos preparados para a partida da competição. Tempo relativamente quente, para eles não é obviamente novidade, embora também a esmagadora maioria goste de temperaturas mais acessíveis para uma prova tão longa. Momentos de partida, o tiro de saída dado pela Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e o lançamento da prova num dia realmente magnífico, nesta zona ribeirinha, mar calmo, na zona de Matosinhos, e claro, também por Maria de Razão ali, junto à Foz do Douro. Uma imagem muito bonita, com atletas a evoluírem nas duas principais provas, a Family Race, desta vez com 10 km, a maratona, e também uma Fun Race para pessoas mais descontraídas, na extensão de 6 km. À última da hora houve uma contratação muito interessante para ser lebre da prova. Hermano Ferreira, veterano português, excelente maratonista e semi-maratonista em final de carreira, de forma talvez um pouco inesperada para ele, mas acabou por ser contratado para fazer aqui de lebre um trabalho que levou à excelência, na verdade, e que ele mais tarde classificaria com toda a justiça como um trabalho difícil e que muitas vezes é olhado como algo de menor, quando é importante poder confiar-se num atleta que seja igual, metronómico, na marcação do ritmo para a elite. Aí temos logo esta fase inicial, depois a partida das massas mais afastadas da frente da prova, precauções com a pandemia, todas as possíveis, até ao limite. A organização, como sempre, na Grande Porto, absolutamente impecável nesse aspecto, tudo muito bem detalhado antes da partida, no site da organização. E depois a necessidade de cumprir à risca aquilo que é pedido dentro sempre do encontro de muita gente, o que se torna difícil. Mas também a nota por parte da organização de que os atletas e os participantes deviam ouvir bem as indicações dadas pelo speaker da prova, que podem ser sempre úteis nos momentos de maior tensão e de maior conjugação de pessoas. Frente Africana rapidamente a alargar-se e alargar os participantes portugueses, que tiveram uma prova curiosa, como iremos ver, porque alguns dos candidatos a melhores posições entre os portugueses foram ficando efetivamente com a frente feminina, enquanto aqui ficava apenas o Hermano Ferreira com os atletas africanos. Carlos Costa, precisamente aqui nas imagens do grupo perseguidor. Perseguidor já a uma distância importante, ele é o atleta do meio
e procurava reeditar aqui um resultado que já conseguiu na Maratona do Porto. O seu recorde pessoal foi estabelecido aqui na edição de 2018 com 2 horas 19 minutos e 48 segundos. É um dos atletas que já baixou na Maratona do Porto das 2 horas e 20 antes do tiro de partida para a competição. Eram exatamente 67 os atletas diferentes, portanto falamos de uma marca por um atleta, 67 atletas com marcas abaixo das 2 horas e 20 minutos no Porto. Na frente feminina, curiosamente, estava um homem também habitual na Maratona do Porto, um espanhol, Marco Hurtado, que foi fazendo de lebre, enquanto alguns dos melhores portugueses para a competição estavam na cauda da elite feminina, que ia andando em muito bom nível para resultado final de valia. Aliás, tal como nos homens. Perspectivava-se uma hipótese de tentar o recorde da competição, estabelecido por Roberto Chamongas, atleta ugandês, a 4 de novembro de 2018, aqui no Porto, 2 horas 9 minutos e 5 segundos. Frente feminina com atletas diferentes fisicamente entre si e de estilo, mas grande predominância de Etiópia. Desta vez previa-se que a Etiópia pudesse dominar de forma clara esta competição numa luta desigual em termos de número de participantes face ao Quénia. No entanto, uma nota importante e que já referenciámos, a esmagadora maioria dos atletas africanos aqui presentes têm bastante pouca experiência na maratona. Havia algumas estreias, como o Bernard Kiprotich no lado masculino, outros havia que faziam aqui a sua segunda maratona apenas, como por exemplo o Zablon Shumba do Quénia, apenas a sua segunda maratona, e o Herman Ferreira fazendo sempre o trabalho com alguma pequena vantagem sobre os atletas africanos, mas tendo um ritmo bastante certo, portanto podendo perspectivar efetivamente um ataque ao recorde da competição. É a maratona das duas cidades, que tem o nome da Maratona de Porto, mas grande parte foi percorrida no nosso concelho e, portanto, estes atletas todos tiveram a oportunidade de conhecer uma boa parte das marginais de Matosinhos e acho que é importante nós termos esta conciliação entre as duas cidades, já o fazemos regularmente, para as pessoas que nos visitam não há fronteira e é assim que nós trabalhamos também. Vista de Matosinhos, onde o percurso se desenvolvia em vários sentidos, em função dos 3 tipos de prova que estavam em questão. Travessia da ponte móvel de Lessa da Palmeira, um dos aspectos importantes, quando vemos ainda na perseguição à frente, embora alguma distância importante, Carlos Costa, com o dorsal número 11, vem ainda em companhia, tentando cotar-se mais uma vez como o melhor português na Maratona do Porto. Caso para dizer que a festa voltou, estamos de novo a comemorar o desporto de uma forma livre para todos, num dia magnífico, parece que foi propositado também. 8.000 atletas, numa componente competitiva, mas de desporto para todos, solidária. De facto, estamos todos de parabéns e a Rende Porto está de parabéns por mais esta organização fantástica. Voltamos à frente da prova feminina, atletas sempre juntas nesta fase. Não havia grande dúvida sobre isso. Vemos Shivarga Amare da Etiópia, Kistan Alema, também da Etiópia, Molume Gersa, Feine Gemeda, Tsegaya Mesales, todas etíopes. Lídia Njeri Matati era a atleta queniana, juntamente com Caroline Jepchirchir, duas quenianas de valia, Jepchirchir número 26, número 25 Tsegaya Mesales, número 10 Kitsan Alama, aquela que tinha menos pinta de maratonista, se quisermos nós, em termos do ponto de vista físico, um bocadinho mais compacta que as suas colegas, e uma interessante fase de cruzagem a caminho da Foz entre os atletas masculinos e os atletas femininos, e Herman Ferreira sempre na frente fazendo o seu trabalho. Herman Ferreira, que em breve cumprirá 40 anos de idade, está em final de uma longuíssima carreira, pelo menos será em termos de elite absoluta. É provável que ele se queira manter mais tempo ainda nas corridas populares. Deste lado masculino, o Zablon Shumba, do Quénia, liderava alguns dos seus colegas, Bernard Kiprotich, Sila Kiptu, Ezequiel Kemboy, Emmanuel Kibet e Ezequiel Kimeli. Passou um pouco despercebido Ezequiel Kemboy, mas trata-se talvez do melhor corredor de sempre de 3.000 metros de obstáculos. Não era a sua estreia absoluta na maratona, mas Kemboy fazia aqui uma prova diferente daquilo que nos habituámos 3 anos depois, praticamente, de ter deixado os 3.000 metros de obstáculos. E falamos de um atleta que foi 3 vezes campeão do mundo e 2 vezes campeão
campeão olímpico. Portanto, na maratona, prova particularmente diferente para um atleta famoso, até pelas suas representações em pista, tornando-se um atleta extremamente visível, com a sua alegria esfuziante para festejar triunfos. Entretanto, a corrida dos ossos saudáveis, que também se compunha da competição Family Race, habitual na Maratona do Porto, ia ter o seu desenlace. Ainda vemos aqui, um pouco antes, a Solange Jesus, melhor atleta portuguesa, com alguns atletas populares, como Fernando Sousa, por exemplo, a estarem na ajuda. Entretanto, a corrida dos ossos saudáveis /Family Race terminava. Vitória de Paulo Rosário do Sporting de Braga, 29 minutos e 49 segundos. Fábio Oliveira do Feirense foi segundo, 29,54. Ricardo Pereira Jardim da Serra, terceiro, 29,59. Senti-me bem durante todo o percurso. Aqui, o último quilómetro é que é um bocado exigente com a subida, mas as sensações foram as melhores e acabou por resultar uma vitória e estou muito feliz. Tenho muito público a puxar pelos atletas e nós acabamos por sofrer um bocado disso, como o público aproveita a maratona e puxa-nos a nós e dá sempre aquele boostzinho extra de energia. Na vertente feminina da corrida dos ossos saudáveis, Rafael Almeida do Salgueiros foi a vencedora, 34 minutos e 26 segundos. Susana Godinho do Feirense, segunda, 34 minutos e 54 segundos. E Mónica Silva do São Salvador do Campo, terceira, com 35 minutos e 25 segundos. Eu nunca tinha participado nesta prova de 10. O ambiente é um espetáculo, é mesmo animador e adorei. O percurso é muito bom e é para voltar a repetir. Parte popular a terminar, a corrida mais curta, com muita animação, e depois a cerimónia dos pódios a ser, obviamente, sempre o momento da consagração dos atletas que estiveram na Family Race. O lugar mais alto do pódio para Paulo Rosário, atleta que foi o melhor português nas últimas temporadas dos 1500 metros, agora virado para distâncias cada vez mais longas. Foi recentemente o vencedor da meia maratona de Braga, terminando adiante de Fábio Oliveira, que este ano tem um segundo lugar no Campeonato Nacional da Maratona como ponto mais alto. Ricardo Pereira no terceiro lugar. Quanto ao lado feminino, Rafael Almeida, recentemente quinta na meia maratona de Braga, foi a vencedora. Susana Godinho, segunda nessa mesma prova, a ficar na posição número 2, e Mónica Silva a terminar no lugar número 3. Hoje foi fantástico estar aqui a presenciar esta superação das pessoas, no fundo, e a convivência tão calorosa que as pessoas estão aqui a recebê-los. Dá uma alegria enorme presenciar isto. Regressamos à frente da corrida, neste lindo dia entre Porto e Matosinhos, frente masculina. Hermano Ferreira tinha terminado praticamente o seu trabalho, Zablon Chumba e Ezequiel Kimeli entre as primeiras personagens. Kénia ia dominando, Kénia que conseguiu o pleno na Maratona do Porto nas primeiras edições. Até hoje tinham sido conseguidas 5 vitórias totais, com todo o pódio ocupado, e o Kénia obteve 4 nos anos de 2004, o ano de estreia, 2005 e 2006, logo de entrada, e depois em 2011. Desta vez seria difícil reeditar a parada, mas ficava essa hipótese em cima da mesa. No lado feminino, a Etiópia tinha uma forte hipótese de reeditar uma tripla no pódio. Foi o único país que conseguiu fazê-lo na invicta, precisamente na temporada de 2011, onde ocuparam essas 3 primeiras posições, e desta vez tudo indicava que poderiam repetir a proeza. Dentre os atletas que estavam aqui, falámos já do espanhol Marco Hurtado, que várias vezes esteve aqui no Porto, e desta feita, e vemos-lo aqui de negro, mais uma vez se colocou na frente do pelotão feminino, perdendo um pouco de ritmo nas últimas temporadas, mas sendo suficiente para guiar as atletas durante bastante tempo. A Tosé Castro também estava aqui, um atleta habitual na Maratona do Porto, juntamente com os atletas do lado feminino, portanto a manter essa possibilidade de ser um dos melhores portugueses, juntamente com Hélder Lopes, um especialista também em trail, que aqui voltava à invicta. Solange Jesus fazia a sua estreia na maratona, uma atleta importante no lado feminino em Portugal, e uma expectativa de uma nova maratonista de valia. Ainda as há em Portugal, mas vão careando cada vez mais. Na frente dos homens não havia, por agora, qualquer movimentação mais decisiva, mas começavam a atrasar-se alguns atletas, e precisamente Ezequiel Kimeli foi o primeiro dos quenianos a abanar, por assim dizer, não a ponto de ser muito apertado por Carlos Costa, que se mantinha claramente como o melhor português, mas perdendo contacto de imediato com a frente a partir desta fase da competição. Já mais adiantada, quando vemos a liderança do número 24, Zablon Chumba, que fazia a sua segunda maratona, tinha ganho de Toulouse no final de 2019, pouco antes
da pandemia Covid-19 ter feito parar tudo em todo o lado, com 2 horas 10h38, portanto, ao autor de um bom recorde pessoal, nascido em 1991, e um atleta que tem, para estes, uma rara passagem por provas clássicas em pista. Hermano Ferreira ainda com alguma vantagem, mas para terminar a sua função como lebre, função perfeita deste atleta que já representou praticamente todos os melhores clubes portugueses, e também Sara Moreira do lado de fora dando uma perninha, portanto participando de forma emblemática, apenas em ritmo de treino, durante uma pequena parte desta maratona do Porto. Claro, 2 velhos conhecidos das provas populares e não populares em Portugal, das provas de longa distância. Eu já fiz o meu trabalho. E bem. Trabalho feito para a lebre. Para estas ainda faltava bastante para a decisão final vir a tomar corpo. Aqui pela frente, Chewar Guiamar, Kitsanalema, sedentação importante e hidratação fundamental. Primeiro plano também para aquela que tem um estilo de corrida mais económico, a mais alta de todas, número 25, Tsegeia Melezes, uma das atletas que era das mais experientes, fazia aqui a sua 11ª maratona, que a vemos, com o dorsal número 25. Recorde pessoal de bastante boa valia já, tinha feito 2 horas 27 minutos e 21 segundos em Houston, no Texas, 14 de janeiro de 2018. Era uma atleta claramente em subida, até que a pandemia travou também a ela, como praticamente a toda a gente. Número 8, Lydia Njeri Matati, uma das raras quenianas, por assim dizer, entre a elite da prova. Lydia Njeri, que fazia a sua 7ª maratona, aqui completa, 8ª, sem contar com a desistência em Londres no ano de 2020, quando a maratona londrina veio para o final do ano de forma atípica, para compensar não se ter realizado na primavera. Voltamos, entretanto, aqui à zona da Rotunda da Anémola, com Carlos Costa ainda numa quase solitária presença portuguesa, na expectativa de reeditar resultados de valia do passado. Carlos Costa tem sido uma constante presença na Maratona do Porto, para não falar noutras provas populares em Portugal, e aqui apontava mais uma vez a um resultado subido. Ele que recentemente tinha sido o 17º no Campeonato Nacional de Estrada em Felgueiras e o 11º na meia Maratona do Porto no final de setembro. Recorde pessoal estabelecido aqui na Invicta, na edição de 2018, com 2 horas 19 minutos e 48 segundos. Este é Helder Lopes, atleta que participava com a camisola do DCI, Trilhos do Bussaco, à procura de um resultado cimeiro também. Ele que foi 10º em 2019, portanto, na última prova até aqui realizada, muito próximo do recorde pessoal. Tanto nesse ano como no ano anterior, fez menos de 2 horas e 29 na Maratona do Porto. Estava totalmente isolado, que nunca é muito bom para um atleta numa prova tão longa, mas era o que dava para Helder Lopes e um pouco também para Carlos Costa mais para diante. Na frente feminina, tudo menos isolamento, eram muitas as candidatas e, por outro lado, eram muitos os que estavam aqui para as ajudar aos melhores resultados. Marco Hurtado, ainda em competição. O José Castro, cá se mantinha à procura de outro bom resultado na Maratona do Porto, ele que foi 17º de 2017, e a Solange Jesus, completamente isolada no lado feminino. Solange Jesus, que subiu rapidamente de forma depois de ter sido 11ª no Campeonato Nacional de Estrada, realizado em Felgueiras a 4 de setembro. O resultado aí um pouco aquém do que se esperava, mas ela já estava também com uma preparação forte para a Maratona do Porto, portanto ainda numa fase de encher bastantes quilómetros para a estreia na Maratona aqui na Invicta. Atleta nascida em Oliveira do Bairro a 7 de janeiro de 1987, teve uma paragem grande na sua carreira há 2 anos, mas regressou forte, só que numa muito boa forma no final de 2019 foi quebrada pela evolução da pandemia e, portanto, Solange acabaria mesmo por não poder, como toda a gente, dar conta da sua boa condição ao longo de todo o ano de 2020, praticamente, e boa parte do ano de 2021. Tsegeia Melezes na frente desta competição. Número 5, Molu Megersa, 26, a keniana. Número 8, a Lydia Njeri Matati. As duas kenianas ainda perfeitamente coladas. Não havia realmente maneira de se desfazer este nó. Molu Megersa, que entretanto fazia a sua 7ª maratona, estreada em Veneza, resultados em subida, mas até um certo ponto depois baixou o recorde pessoal vindo de Barcelona no ano de 2016, 2 horas 32,07. Muitos atletas aqui presentes dentre os africanos tiveram um período de meia paragem, digamos assim, nas suas carreiras para depois regressarem, o que é bastante comum numa prova como a maratona, quando vamos vendo aqui a cidade invicta de frente, nesta belíssima paisagem, o sol magnífico,
E também há alguma sombra para ajudar as atletas e o trabalho do Marco Hurtado, verdadeiramente indomável atleta espanhol, até onde as forças lhe foram rendendo, para depois deixar a frente feminina entregue a si própria. Como vemos, estilos bem diferentes. Kitsen Alema, uma das grandes candidatas, esta atleta que tinha o dorsal número 10, fazia aqui também apenas a sua segunda maratona, um recorde pessoal modesto até agora, 2 horas 38:25 em Odense, na Dinamarca, no final de 2019. Mas já se sabe, muitas vezes, nas maiores maratonas, acabam por ser os atletas menos cotados que vêm a ganhar, fruto da situação de forma existente, por um lado, e da execução da prova no próprio momento. Isto numa altura do ano em que, fruto da reorientação das provas da primavera para o outono, a Maratona do Porto, como outras que se disputaram aqui tanto em Portugal como em Espanha e noutros países, tiveram fortíssima concorrência, com várias provas a realizarem-se no mesmo dia e a obrigarem uma grande divisão dos atletas de elite entre várias ofertas, mais do que habitualmente, já que o período normalmente costuma ser bastante preenchido durante o outono e inverno, mas desta feita, com as provas vindas da primavera, tornou-se tudo muito mais complicado. E o exemplo mais vincado foi o da realização das 2 corridas holandesas principais em semanas consecutivas, em Amsterdão e Roterdão, falando de provas das que deram melhores resultados globais até agora. Caminhava-se para um resultado abaixo das 2 horas e 30 minutos no lado feminino, abaixo das 2 horas e 10, certamente, e quiçá das 2 e 9, portanto recorde de prova previsível no lado masculino. Emergência interessante aqui do Bernard Kiprotich pela frente, estreia na maratona para este atleta, que tem como melhor referência 62 minutos e 9 segundos na meia maratona. Nunca fez provas em pista, de valia. Voltamos à frente feminina, sempre a exposição, de certa maneira, por parte da Tsegay Melezes, sempre uma posição de defesa por parte da Kitsen Alema, que não pareceria, a priori, ser mesmo a favorita para esta competição. Das mais cotadas em termos de currículo, Chewargei Amare, número 6, já está na maratona desde o ano de 2012, tem um recorde pessoal ainda distante das 2 horas e 30 para cima, para pior, 2 horas 32:40 em Daegu, em 3 de abril de 2016. Aqui uma parte do percurso que colocou alguma dificuldade para os atletas, um pouco escorregadio, esta curva podia tornar-se perigosa, à entrada da Ribeira. Felizmente não houve incidências de maior e os atletas puderam evoluir a caminho de uma ponte de Dom Luís, que desta vez não pode ser atravessada devido às obras, como já foi referenciado, e a continuação até à região da ponte do Freixo, para depois se voltar para trás a caminho da Foz. Passagem aqui na Ribeira sempre emblemática, claro que muito menos gente do que é habitual, mas mesmo assim há algum entusiasmo popular que se verificou sobretudo do lado de Matosinhos, ou do lado da confluência entre o Porto e Matosinhos, para esta indecisão que se foi mantendo durante muito tempo, dando aso a que se acreditasse, como devia acontecer efetivamente, que a Maratona do Porto tivesse o melhor resultado global feminino de sempre, com um lote muito alargado de atletas abaixo da barreira das 2 horas e 30. Isto falando de uma Maratona do Porto que tem uma história incrivelmente importante no que respeita ao lançamento de maratonistas do maior nível. Foi aqui lançada a Priska Sheptu, a vencedora em 2009, caniana, que depois acabaria por se tornar vice-campeã olímpica e vice-campeã mundial. Caniana, na altura, a vencer com 2 horas 30 minutos e 40 segundos, recorde da prova durante muito tempo. Sheptu fez mesmo a sua estreia aqui e, mais incrivelmente ainda, estreou-se aqui a atual recordista mundial com uma marca péssima. Foi a vencedora mais lenta do Porto, Brigitte Kosgei, 2 horas 47:59, um tempo muitíssimo lento para uma vencedora. No ano de 2015, tornou-se mais tarde, há 2 anos, a nova recordista mundial da maratona. Marca que ainda vale e que certamente ficará no palmarés durante muitíssimo tempo. Portanto, a invicta nesse aspecto é lançar 2 supermaratonistas para a ribalta a partir daqui. Nos homens não aconteceu isso, também seria difícil acontecer face à consolidação do recorde do mundo nas pernas e no coração e nos pulmões do Eliud Kipchoge. Faz aqui mais adiantada da competição a dar já um pequeno mote quanto ao que seria o resultado final. Uma seleção que ir-se fazendo de forma inexorável, como sempre acontece nas maratonas, e a certeza de que desta feita o Quênia não teria certamente a limpeza total do pódio, dada a forte presença dos etíopes. Asenake Dubre, por exemplo, estava aqui na luta pelas primeiras posições, na sua 5ª maratona. E Zaplon Chumba era o outro dos principais candidatos da parte do Quênia. Bernard Kiprotich, na estreia, igualmente no lote da frente. Teremos que alguns menos experientes poderiam ganhar nos homens, como eventualmente também nas mulheres.
Vemos aqui a Kitsan Alema, a etíope, a apanhar o seu abastecimento. Etíope nascida em julho de 1995, alguma experiência em provas de pista antes de vir para a estrada da sua parte. No lado masculino, seleção cada vez mais evidente, 1h43 de prova. Kenya poderia ter toda a expectativa para a vitória mais uma vez na prova, quase desde sempre, diremos nós, o Kenya vai dominando. O primeiro tempo abaixo das 2h10 numa maratona foi estabelecido aqui por Lawrence Saina, ao ganhar a terceira edição da Maratona do Porto, em 15 de outubro de 2006, 2h09min e 52 segundos. Este recorde estava visado nesta prova, que mais não fosse, mas tinha sido batido por Philemon Baru em 2011, com 2h09,51 por 1 segundo, e depois batido para 2h09min e 5 segundos por Robert Chemonges, do Uganda, em novembro de 2018. Era esse o tempo para que se apontava aqui nesta parte final. Íamos vendo o Bernard Kiprotich finalmente deixar escapar um pouco o Zablon Chumba. Na frente feminina, Kitsan Alema a aparecer um pouquinho mais. Ela esteve nos trials etíopes para os Jogos Olímpicos na prova de 10 mil metros. Um trial onde caiu o recorde do mundo de forma incrível para a Lentesenberg Idei, que hoje é a recordista mundial dos 5 mil, 10 mil e meia maratona. Caso único na história do atletismo global. A alemã não conseguiu a passagem para os Jogos nos 10 mil metros, mas fez uma grande marca, 31 minutos, 35 segundos e 20 centésimos. Vemos lá aqui. Esta atleta que fazia, portanto, a sua segunda prova nos 42 km aqui no Porto, com fortes ambições. E bem ao contrário estava a sua colega Shewar Gamare, com um longo palmarés na distância. 2 canianos para a decisão. Quem iria prevalecer? Boa questão. O estreante, o tal homem que tem muito pouco currículo internacional e de quem não se conhece perfeitamente ainda a data de nascimento. Há casos que mostram que isto não é totalmente estranho. Muitas pessoas no Quénia, ainda em regiões rurais, acabam por sentir a possibilidade, já que estão habituados a trabalhar muito duramente, de manhã à noite, sentir a possibilidade de ganhar algum dinheiro em corridas de longa distância, já que têm fortes condições para o fazer. E em alguns casos, vamos tendo atletas que aparecem nos circuitos já próximos dos 30 anos de idade, o que era completamente impensável antigamente. Também acontece o plano contrário, atletas que vêm diretamente do escalão júnior para as grandes provas de estrada, o que não acontecia antigamente. Normalmente a vinda para a maratona verificava-se mais adiante na carreira dos atletas como o fecho de todo um ciclo. Aqui, situações muito diferentes. Este Bernard Kiprotich não é um júnior, como é evidente, mas não é um atleta com um currículo visível internacionalmente falando até 2019, e ainda assim de forma limitada, embora ele tenha ganho a meia maratona de São Sebastião com esse tal tempo de 62 minutos e 9 segundos. Chumba, entretanto, com algumas marcas em pista diferentes entre si, nunca baixou dos 14 minutos nos 5 mil metros, está quase ao nível do recorde mundial feminino. Nos 10 mil fez em 2019 28 minutos e 53 em altitude e pode-se bem retirar 1 minuto a esse tempo, portanto tem boas capacidades para distâncias intermédias. No entanto, nunca a exprimiu muito claramente. Em 2019 fez 2 provas de 10 mil metros, mais a maratona de Toulouse, que ganhou. E, aliás, brilhantemente ganhou com praticamente 2 minutos de vantagem. E é um atleta com margem de progressão. Nascido em 1991, não é ainda um veterano, mas já sabe que a concorrência é muito grande para conseguirem vitórias em maratonas internacionais, exceto para 1 ou 2 super atletas que normalmente têm a assinatura de primeiros lugares. É sempre um mundo em constante evolução e de muito grande imprevisibilidade no que respeita ao desenlace final. O lado feminino começava finalmente a haver uma modificação na frente da prova, com ainda 5 atletas para discutir os primeiros lugares, e a proximidade da meta também adiantava já que iríamos ter um lote de resultados bastante compacto, abaixo das 2 horas e 30 minutos. O recorde de prova estava um pouco afastado das cogitações por este momento, marca feita por Mónica Shepkes em novembro de 2017, com 2 horas 26 minutos e 58 segundos. Mas é expectável aqui um resultado muito forte por parte dessas atletas, até porque no Porto só 2 atletas tinham baixado até agora das 2 horas e 30 minutos. Lois Jeptu foi a outra, em novembro de 2016. Sara Catarina Ribeiro, terceira na história da Maratona do Porto, atleta portuguesa, com o seu segundo lugar em 2016, 2 horas 30 minutos e 10 segundos. Já sabia que nesta classificação oficiosa, que é isso mesmo, apenas oficiosa, iria baixar após a chegada da prova feminina. Nos homens já não havia grande história a contar, a não ser a luta para os lugares imediatos nesta parte final.
Chumba, que em 2021 não fez prova alguma até aqui ao Porto, o que denota a vontade de se encontrar aqui descansado e em boas condições. Íamos vendo alguns atletas portugueses que estavam já do lado de fora, depois de terem terminado a competição da Family Race, como foi o caso do José Moreira, que teve já aqui bons resultados no Porto, 2 vezes abaixo de 2 horas e 17 minutos. Final não muito forte por parte do atleta caniano, é invisível destas imagens. No lado feminino, seleção para 2 atletas, entretanto, ficarem para a disputa final. Kitsan Alema, atleta de negro, e depois Shewarge Amare, atleta de azul claro. 2 atletas, como dissemos, em pontos diferentes nas respectivas carreiras. Alema claramente em subida, Amare uma fase um bocadinho mais indecisa. No entanto, iria aqui para conseguir um recorde pessoal por larga margem, a segunda citada destas atletas, aliás, as duas, porque também a Alema nunca havia baixado das 2 horas e 35, nem estava muito perto de o fazer. Portanto, recordes pessoais em série, previsíveis, praticamente consolidados no lado feminino. Isso ia ver a medida final do tempo, mas resultado de grande qualidade em termos de extensão e mesmo das maiores maratonas internacionais. Por vezes vemos 6, 7, 8 atletas de elite fazerem marcas notáveis e ao alcance de praticamente ninguém, e depois, mais para trás, uma grande diferenciação entre as primeiras e as que vêm até depois do top 10 normalmente. Vai para o lado do atleta. Beautiful. 1 kilometer to go, we can do it. Aqui ao lado do atleta que se prepara para ganhar o Zablon Chumba, Miguel Mostaza, o empresário espanhol, muito ligado a Portugal, aqui de casaco cinzento, preto, indicar ao líder que pode fazê-lo, que vai fazer um grande resultado. Foi dando indicações constantes para os atletas da frente em relação aos resultados que poderiam vir a ser os finais. E do lado feminino, a entrada na Avenida da Boa Vista com a subida final, a deixar ainda tudo praticamente em aberto, até este ataque decisivo por parte da Kitsan Alema. Alema que evoluía 10 minutos adiante do seu recorde pessoal, de facto uma margem impressionante para a atleta que se preparava para ganhar, mas só aqui houve mais certezas nesta pequena subida final, pequena, mas claro, sempre dura, porque estamos no término da prova. Alema conseguiu escapar e a preparar-se para ser uma de 7 atletas a menos das 2 horas e 30 minutos nesta competição. Após estas africanas, viria então Solange Jesus como melhor portuguesa, a uma distância considerável, bem entendido, mas também com uma estreia muito bem sucedida. A Alema preparada para fechar a competição. Em 2021 tinha esse resultado de 31 minutos, 35 segundos e 20 centésimos em junho em Anguilô como melhor referência. Mais nenhuma prova, este aqui que se preparava para ganhar no lado masculino, também totalmente dedicado à Maratona do Porto em 2021. Falamos de Zablon Chumba, o atleta caniano, atleta que parece ter talento para mais altos voos. Aqui um físico muito mais condizente com aquilo que normalmente esperamos de um fundista em relação à atleta etíope que se preparava para ganhar. Chumba terminando com um novo recorde da prova. Primeiro atleta abaixo de 2 horas e 9 minutos do Porto. 2 horas, 8 minutos e 58 segundos para o caniano. Was good, and I do appreciate it for the organizers of this race, and I'm very much happy. It's my first time coming to Portugal. Food is okay, weather, it was fantastic. Bernardo Kiprotis foi o segundo classificado, como era expectável a partir de certa altura adiantada da prova. Recorde pessoal forçosamente, porque era estreia, 2 horas, 9 minutos e 46 segundos para o atleta do Quênia. A posição número 3, no entanto, impediu uma tripleta queniana. Veio para Asnaka Dubre, da Etiópia, 2 horas, 10 minutos e 14 segundos, marca que não fica muito distante do recorde pessoal que este homem conseguiu em 2019. Dubré completamente exausto a receber a sua medalha numa posição efetivamente pouco ortodoxa. Os 3 primeiros classificados, mais tarde na sessão do pódio, para a celebração da dominação que veio decorrendo em todo o mundo, praticamente sem exceção dos atletas leste-africanos nas principais provas de meia maratona e maratona a nível internacional. É um percurso necessariamente diferente por força das obras, mas muito interessante e desafiante. Aliás, basta ver pela alegria e pelos resultados dos participantes, um recorde batido, 8.000 participantes, muitos países aqui representados e esta boa disposição, para além da parte competitiva, do convívio e desta parte mais solidária. Portanto, um percurso alterado, mas uma aposta ganha.
Melhor português já sabia desde cedo na prova Carlos Costa do São Salvador do Campo, a preparar-se para finalizar, acabou por fazê-lo na 8ª posição, com 2 horas 22 minutos e 44 segundos. Este atleta nascido em 2 de março de 1986, que recentemente havia concluído em 11º na meia maratona do Porto. Estou no 2º ano consecutivo melhor português. Isto tem muito trabalho, passei algumas dificuldades na preparação, mas optámos por arriscar e o início da corrida foi tudo muito fácil, só que na passagem pela Ribeira, a descer, coloquei mal um pé, o caraças, e começou-me a dar uma dor no gêmeo direito. A partir dali a dor foi sempre aumentando, eu fui obrigado a abrandar e depois o objetivo era ser melhor português e tive que desligar um bocadinho da marca. Carlos Costa, premiado como o melhor português nesta Maratona do Porto, 8ª posição. Faltava concluir-se ainda a vertente feminina, que prometia e iria proporcionar grandes resultados, e aqui vemos já esse desenlace com a Kitsana Lema a entrar por estes pórticos adiante, no seu estilo de facto muito pouco ortodoxo, preparada para ganhar e dando um salto qualitativo na sua carreira de forma, digamos, brutal. 10 minutos no recorde pessoal é qualquer coisa de muitíssimo, e mesmo numa prova tão extensa como a maratona. Mas, claro, essa nota de ser apenas a sua 2ª corrida na distância, portanto, pouca experiência. A primeira prova só em setembro de 2019. A Lema em muito boa forma, como foi confirmando ao longo deste ano. Atleta nascida em julho de 1995, tempo final 2 horas 28 minutos e 1 segundo. O segundo tempo mais rápido de sempre da Maratona do Porto. George Amare, na posição número 2, bateu também o seu recorde pessoal por larga margem, por 4 minutos, 2 horas 28 minutos e 16 segundos, enquanto Moto Meguerça terminava com 2 horas 28 minutos e 56 segundos. Também um recorde pessoal, o que levava a Etiópia a conseguir a sua 2ª tripleta na cidade do Porto, com a ocupação de todo o pódio. ስሜ አትሌት ቅዱሳን እባላለሁ። ወደዚህ መምጣቴ በጣም ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም አሪፍ ነው። ያው በመሸነፌ ደስ ብሎኛል። ፖርቹጋል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ህዝቡ በጣም ቆንጆ ነው። Com 7 atletas abaixo de 2 horas e 30 minutos, Solange Jesus tinha um trabalho difícil para se aproximar da frente da prova. De facto, foi essa a quantidade de fundistas que conseguiu baixar uma barreira durante muito tempo intangível na cidade do Porto, mas Solange fez uma excelente prova, estreia agora já mais isolada para esta atleta que tem potencial para fazer esta distância em grande estilo, certamente nas próximas temporadas, assim tudo lhe corra de feição. Na temporada em curso, depois dos referidos campeonatos nacionais de estrada não lhe terem corrido da melhor maneira, ganhou a meia maratona do Porto e foi 4ª na de Lisboa. Portanto, aproximando-se da prova da Invicta em plena forma, terminou aqui com um excelente recorde pessoal de 2 horas 33 minutos e 21 segundos no 8º lugar. Sempre quis experimentar uma maratona, passar pelo processo de treino, passar pelo processo da corrida e ter esta experiência maravilhosa que eu acho que qualquer atleta quer, ou se melhor, sonha, não é? Ter esta experiência e mesmo assim com uma preparação um bocadinho atribulada, etc., eu acho que cheguei aqui numa condição fantástica e estou muito feliz por isso. Depois chegou o momento de Solange Jesus receber os prémios respeitantes à sua melhor posição portuguesa, 8ª na competição, com um prometedor recorde pessoal em estreia, na casa das 2 horas e 33 minutos. Seguiu-se o pódio feminino, pódio, portanto, totalmente etíope, totalmente abaixo das 2 horas e 29 minutos. Kitsana Lema, George Amare, Moto Meguerça por esta ordem nas primeiras 3 posições, entre 2 horas 28.01 e 2 horas 28.56. Não caiu o recorde feminino da Maratona no Porto, apesar da qualidade da prova, mas caiu esse recorde no lado masculino, 2 horas 8 minutos e 58 segundos, em boa parte graças ao esforço deste homem, a lebre Hermano Ferreira. A responsabilidade é muito grande. Muitas pessoas podem pensar que isto é um trabalho fácil, mas não é. Porque há tempos que se tem que se passar, obrigatoriamente, ser o mais certo possível, e não é fácil. Convidaram-me, fiquei assim um bocadinho surpreso, mas achei que tinha capacidades para o fazer e felizmente consegui cumprir com o que me pediram, e mais contente fiquei porque realmente o recorde do percurso foi batido. É sinal que o meu trabalho foi bem feito e o trabalho dos africanos também foi bem feito, por isso estamos todos de parabéns.
Para Joma, la verdad es que es un placer formar parte de esta maratón. Como sabéis, además de contribuir con el patrocinio y con el diseño de las prendas y la camiseta, también hemos hecho un diseño especial de zapatilla de la que estamos orgullosos. Hemos visto un montón de pies llevando esa zapatilla, con lo que para nosotros es una alegría. O essencial é que estes eventos não morram, que façam felizes estas milhares de pessoas todas que vêm cá, umas fazer turismo desportivo e outras que gostam do evento, gostam da maratona e escolhem inclusivamente a Maratona do Porto como sendo a sua maratona. 17 maratonas no Porto! Hoje faço a maratona número 64. Nasci em 64. Posso parecer que tenho 40, mas já não tenho. Foi tão bom, tão bom, tão bom. O ambiente é tudo. E realmente a dedicação que este staff tem à prova não se encontra em muito lado. É o meu Porto, caraco! Okay. Ik wil ook zo'n medaille. It's the first time that we run a marathon in Portugal, and it's my wife's first real marathon. Last year we did a virtual one. For me, I've actually lived in Portugal 20 years ago, so it's good to be back. I love Portugal. I love the sun. Not so much today. It was very, very hot. Oh yeah. But the marathon is just a big party. I love it. Yeah. Very tired. No, the first and the last time. No more. Wacht maar tot je de medaille hebt. Nee, ja. Parabéns. É a primeira vez que eu faço isto, era um desafio que eu queria pôr na minha vida, porque eu já fiz muitas meias, já faço muitos trails, mas isto nunca fiz. E este desafio foi muito difícil, mas está feito. O meu filho, que faleceu há 8 anos, e portanto isto é uma homenagem que eu faço a ele. Il y a beaucoup d'allers-retours, voilà, mais la ville est belle et il y a beaucoup d'ambiance. Donc super, merci les Portugais. Bueno, esta se me ha hecho dura, pero me gusta. No es la primera vez que vengo, no, es la cuarta o la quinta. Me gusta la ciudad, me paso muy bien 2, 3, 4 días según caiga. C'est le second marathon à Porto et d'autres courses déjà faites ici, notamment les courses de nuit au mois de juillet. Il y a de très belles courses à Porto qui permettent de faire du sport, de découvrir la ville, avec une super ambiance à chaque fois. Donc rien que pour ça, on fait le voyage pour profiter déjà de la convivialité sportive et d'un environnement qui est très sympa. Nunca é igual. É sempre diferente, é sempre uma experiência nova e é sempre uma surpresa. Por muito treino, por muito que se faça, é sempre uma surpresa. Foi a minha primeira maratona, portanto arrepiei-me toda, deu-me vontade de chorar, deu-me vontade de rir, portanto é indescritível. Mas eu aproveitei muito, fiz diretos para a família espalhou-se pelo percurso todo. Foi uma experiência muito boa para o ano tocar outra vez. Muito bacana, o povo muito acolhedor e todo mundo olhando a plaquinha Havaiana, isso é... Às vezes a gente já está ali com a energia querendo cair, dá aquela levantada, não, eu vou, né? Mas foi bom, muito bom. Muito boa organização, excelente os abastecimentos, tudo. Não tendo que colocar lá como ponto negativo, não, foi muito bom. Sentia que estava mais preparada, no entanto, o corpo consegue pregar-nos partidas e no fim, pronto. E chegar ao fim é uma superação, é ótimo, é muito bom. First marathon, thank you very much, Porto Marathon. Super. Obrigado. I'm Samantha from Latvia, capital Riga, and I just love running so much. In Porto, first time, I love it. Wow, so great marathon. Thank you so much. And supporters, and wow, very great marathon. I love it. I will come back next year for sure here. Yes.
Estava a ser terminada a 17ª edição da Maratona do Porto, a reedição da prova após a paragem de 2020. Excelentes resultados, em profundidade no lado feminino e com o recorde masculino. Uma prova com grande participação possível nesta fase da luta contra a Covid-19. Mais de 8.000 pessoas nas 3 vertentes do evento. Já esperamos para 2022 para ver de novo na sua plenitude a Maratona do Porto. Este novo percurso foi de facto uma mais-valia para o evento, tanto mais que acabou também por se bater aqui o recorde da maratona, portanto é um percurso bastante mais rápido e acho que todos levamos daqui uma imagem nas nossas cabeças e tudo aquilo que os nossos olhos viram gostaram. E portanto estamos aqui à espera do último, que é a grande cerimónia que nós fazemos ao último, com a entrega do meu crachá, que nunca fico com ele. Este crachá meu está aqui à espera do último, portanto vou condecorá-lo com este meu crachá mais a respectiva medalha.